daqui a pouquinho com o detalhe. É assim, o futebol se decide assim. Eu tenho que chamar o Eric Faria. Ele acompanhou toda a movimentação na zona mista, entrevista coletiva. Tem muitos detalhes para trazer para a gente agora, direto do centro de imprensa do estádio de Kazan. Fala, Eric. Oi, Barreto, Rizek, Pet, Cuca, não sei se tem mais alguém, não consegui ouvir a voz, mas boa noite para vocês, para quem está no Brasil. Enfim, é ruim falar de eliminação. Tadeu, boa noite, grande Tadeu, meu amigo Tadeu. É ruim falar de eliminação, né? Mas é assim, algumas impressões objetivas e subjetivas. Eu trabalhei no jogo dentro de campo, então durante todo o primeiro tempo eu acompanhei a defesa brasileira e vi muitas vezes Miranda, Thiago Silva, Fagner e Marcelo discutindo, falando, um reclamando com o outro, ou seja, a defesa brasileira no primeiro tempo sobretudo não se achou, estava muito confuso mesmo, a comunicação entre eles, então a todo momento o Marcelo falava com o Miranda, que falava com o Thiago, que falava com o Fagner, o Tite falava muito com eles, então eu acho que esse primeiro tempo assim da defesa brasileira foi talvez até determinante para o resultado final da partida. Agora, impressões objetivas, né? Somando os 5 jogos do Brasil na Copa, o Brasil, pelas estatísticas da FIFA, finalizou 103 vezes. 103 vezes em 5 jogos, o que dá mais de 20 por jogo. E só fez, esse só entre aspas, 8 gols. O aproveitamento muito baixo em relação ao número de finalizações, ao número de chutes e chances criadas ou bloqueadas, mas o fato é que o Brasil tem 8 gols e a Bélgica, por exemplo, que tem o melhor ataque da competição, tem 14 gols, são 6 a mais, quase o dobro do Brasil, enfim. Então esse é um detalhezinho objetivo que talvez explique também um pouquinho da eliminação do Brasil aqui hoje. Na entrevista coletiva, o Tite foi muito questionado sobre o futuro dele. A gente tem uma informação importante de que a CBF quer a manutenção do Tite e da comissão técnica dele por mais 4 anos, e tanto o Tite como a comissão técnica estão inclinados a aceitar essa permanência. É óbvio que não vão resolver isso agora, mas o fato é que a tendência até é a de que o Tite permaneça, o que é curioso, né? Porque desde 70 para 74, quando o Zagallo foi tricampeão e em 74 ele dirigiu na Alemanha, nenhum técnico da seleção brasileira ficou depois de uma Copa até a outra. A gente lembra que de 82 para 86 o Tele dirigiu as 2 Copas, mas ele saiu e voltou depois. Então, mesmo quando ganha ou quando perde, o técnico aqui no Brasil sai da seleção depois de uma Copa do Mundo, e é bem provável que o Tite fique e dê continuidade a esse trabalho que tem menos de 2 anos, vai completar 2 anos agora em setembro. Então o Tite falou sobre essa questão do padrão de jogo que o Brasil alcançou desde que ele assumiu a seleção, quando a seleção estava em 6º lugar. Vamos ouvir aí a primeira resposta do Tite. É muito duro falar dessa forma aqui, mas um jogo. 2 qualidades técnicas, 2 equipes com qualidade técnica impressionante. Que jogaço! Me dói eu estar falando isso. Me dói, mas quem aprecia um grande futebol vai ver que foi um grande espetáculo. Eu não gosto de reputar sorte. Sorte o futebol tem um aleatório, mas eu não considero sorte. Eu não gosto de falar de sorte, sabe? Sorte, quando a gente tem a nosso favor, é uma maneira educada das pessoas desprezarem a competência da gente. Aí diz, teve sorte. Isso é desprezo de competência. Teve competência o outro lado por ser efetivo, finalizou bem, é do jogo. Bom, outro ponto que certamente será debatido, né, na Copa do Mundo, exemplo do que aconteceu no Brasil em 2014, ele também deixa a Copa nas quartas de final, obviamente que 4 anos atrás por um motivo horrível, né, aquela joelhada que ele levou nas costas, mas agora em campo ele também saiu nas quartas de final. O Neymar deixa a Rússia com 2 gols marcados e com uma expectativa bem abaixo do que imaginava-se que ele poderia realizar, ainda que ele tenha ficado 3 meses parado por conta da cirurgia no pé. O fato é que o Neymar passou pela zona mista, não quis dar entrevistas. Acho que ele, como camisa 10, craque, principal nome da seleção, deveria ter falado, deveria querer falar e dar explicações pela atuação do Brasil hoje, pela até a má atuação dele, pouco inspirada, quando se esperava que o Neymar hoje talvez fizesse o melhor jogo dele. Ele vinha evoluindo em números, em atuações, em chances, em quilometragem em campo. O próprio Tite dizia que isso ia acontecer, mas hoje o Neymar teve uma atuação, na minha modesta opinião, pouco inspirada. Então vamos ouvir o que o Tite falou sobre o Neymar. Antes do jogo em que ele fez o gol, eu falei para ele, nós nos reunimos, eu digo,
Neymar, tu voltou na plenitude. Antes do jogo que ele foi escolhido melhor em campo. Por quê? Porque a gente via o desempenho, quando a gente consegue perceber quando a cabeça pensa e o corpo responde. Ao drible, a finta, a velocidade. Então, voltou acima, inclusive, daquilo que eu imaginava. O desempenho técnico individual é que ele é também, em termos físicos, ele é muito bem dotado, cara. Ele é muito rápido. Se tu pegar as ações aí as ações de alta intensidade que ele tem no jogo, ninguém tem, talvez no Mundial igual. O Neymar passou pela zona mista e não quis conversar com os jornalistas, mas outros jogadores falaram, a gente separou algumas respostas do Renato Augusto, autor do gol hoje, do Coutinho, que na média, ao lado do Thiago Silva, talvez tenham sido os dois principais jogadores do Brasil na Copa, e o Marcelo também falou, vamos ouvir os três aí de uma vez só. Bom, é difícil dizer, né, porque a gente vem de uma derrota onde a gente sai um pouco frustrado daqui, queremos chegar até o final, mas demos o nosso melhor, todo mundo se entregou até o final, isso é um ponto. Agora seguramente vamos receber pancada de todos os lados, mas temos que seguir, a vida segue, o futebol é assim, composto de vitórias e derrotas. A gente fica triste porque a gente queria muito, como todos os brasileiros, queríamos muito ser ganhadores, mas hoje não deu. Quando se perde, muita coisa é falada, ainda mais no Brasil, a gente sabe como é as coisas. Agora não dá para pensar nisso, não dá para pensar em nada, a gente está com a cabeça ainda no jogo, chateado, e é isso. A gente tem que estar preparado para tudo, a gente sempre falava isso, estar preparado para todas as situações, inclusive começar o jogo perdendo. E a gente desesperou um pouco quando tomou o primeiro gol, e por isso saiu o segundo. Então, depois ficou difícil para poder buscar o resultado, mas acho que a gente lutou até o fim. A eliminação é igual, não é mais dramática porque a gente ganhou alguns jogos antes. Eu preferia não ganhar nenhum jogo e ganhar hoje, sabe, antes, né? Acho que hoje como eu falei, foi uma noite dura, a gente tentou fazer o máximo para poder passar, e nosso sonho foi embora. Ô Marcelo, o Tite sempre falou em nível de concentração lá em cima, mentalmente forte, principalmente até os 95 minutos. Foi isso que faltou de repente na parte final, na hora de empatar? Não, acho que isso faltou no início, né? Algumas bobeiras que a gente teve. No final a gente tentou fazer tudo, a gente conseguiu criar algumas jogadas, chutar pro gol, isso cansado, né? Tendo que marcar, pegar a bola lá atrás e tocar até chegar no gol adversário. A gente conseguiu fazer, infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, mas a gente tentou, a gente lutou até o fim. A CBF quer a manutenção do Tite por mais 4 anos, isso será decidido nos próximos dias, eu imagino, até porque em setembro a seleção brasileira já tem 2 amistosos programados, data FIFA, em setembro, um no dia 7 de setembro contra os Estados Unidos em New Jersey, e provavelmente 4 dias depois também nos Estados Unidos estão negociando um amistoso contra a Argentina. Ainda não está certo nem o local e nem a Argentina confirmou, mas tem essa chance de enfrentar a Argentina no dia 11 de setembro, mas o primeiro jogo já está marcado para o dia 7 de setembro. E a seleção brasileira deixa Kazan amanhã às 5h50 da tarde no horário local, 11h50 no horário de Brasília, e chega ao Rio de Janeiro por volta de 5 da manhã de domingo, também no horário de Brasília. Eu estou à disposição de vocês aí para qualquer pergunta. O Eric, só para a gente fechar aqui, porque eu sei que também a gente já está no fim do horário aí do próprio centro de imprensa, né? Precisa dispensar o Eric. Eu ouvi muito a repetição de lutou até o fim, né? O que você reparou mais? Eu quero agora a sua sensação ali do olho no olho, tá? Como é que você sentiu os jogadores da seleção? Mais conformados, aceitando que a derrota foi dentro de campo, ou ainda trazendo uma decepção muito grande?
Olha, Marcelo, assim, a gente costuma dizer que a decepção é do tamanho da expectativa, né? E esses jogadores carregavam uma expectativa muito grande, sim, de conquistar a Copa do Mundo, pelo que construíram com o Tite em 26 jogos, contando o de hoje, né? Foram 20 vitórias e só 2 derrotas, incluindo a de hoje. Foi o primeiro jogo oficial que o Tite perdeu, então a expectativa era alta, a decepção era alta. Mas eu acho que, diferentemente do que aconteceu em outras eliminações, a sensação de terra arrasada não existe, até por conta dessa possibilidade de o Tite continuar. Então eu acho que assim, vai haver uma renovação, novos nomes vão surgir, outros provavelmente com o próximo ciclo vão deixar a seleção brasileira, mas o fato é que se o Tite ficar, a seleção não começa do zero, o que já é um bom passo para a gente retomar um caminho de vitórias em Copa do Mundo, lembrando que desde 2002 a seleção brasileira sempre é eliminada por uma seleção europeia. Em 2006, o Brasil perdeu da França, em 2010 perdeu da Holanda, em 2014 foram 2 sacodes da Alemanha e da Holanda, e agora novamente caímos por uma seleção europeia, para a Bélgica, ou seja, tem alguma coisa acontecendo além da América do Sul, e eu acho que é isso que é importante o Tite perceber, e ele deve ter percebido e certamente vai pôr em prática nos próximos 4 anos, se ficar. Valeu, Eric. Certamente esse domínio dos europeus em Copa do Mundo, que vem de 2006 para cá, de forma impressionante, vai ser tema de debate aqui, né? Valeu, Eric. Grande abraço para você. Em 2006, todos os semifinalistas eram europeus. Em 2010, o Uruguai foi um intruso sul-americano, mas não era um time que parecia ter força para ser campeão. Em 2014, embora 2 brasileiros estivessem na semifinal, o Brasil fez um papel ridículo. 2 sul-americanos. Sul-americanos. Brasil e Argentina. E agora, de novo, temos 4 europeus. Mas eu queria falar uma coisa antes disso. Só fazer uma ponderação com relação a esse histórico do Brasil. 2006 perdeu para a França, que foi a final. 2010 perdeu para a Holanda, que foi a final. Sim. Em 2014 perdeu para a Alemanha. Eu me referi no contexto mais amplo da América do Sul. Não sabemos o que vai acontecer com a Bélgica, né? Mas assim, o Brasil perdeu para as seleções europeias, mas não perdeu para seleções de segunda linha. Não, me referi ao contexto do futebol sul-americano. Lógico, não. Porque hoje o futebol sul-americano se despediu da Copa do Mundo. Mas eu queria retomar um pouco ali do que falava o Tite.